Bem-vindos ao 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. Na continuação da série Desenvolvimento, seja na memória, no sentido, no significado dessa expressão linguística desenvolvimento, para este terceiro programa, recebemos, portanto, o professor Sidoval Moraes de Souza, jornalista e sociólogo de formação, pesquisador e professor da Universidade Estadual da Paraíba, professor no curso de mestrado em Desenvolvimento Regional, escritor e poeta e com pós-doutorado em Sociologia da Ciência pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, no estado de São Paulo. Seja bem-vindos ao 31 Minutos, professor Sidoval Moraes de Souza. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para conversar, dialogar, contribuir com essa discussão que você iniciou com ela. Muito bem. Falaremos, portanto, sobre um projeto que é de sua iniciativa, denominado de Universidade. E aqui eu estou com o folder do Universidade, é uma iniciativa que procura estreitar a distância entre a universidade e os municípios do estado da Paraíba. Ou seja, a Universidade do estado da Paraíba levando a sua estrutura de pesquisa e de extensão para dentro dos municípios do estado da Paraíba, quebrando esta muralha existente entre universidade e cidade. E, portanto, nós falaremos aqui sobre a universidade, que é uma das iniciativas que pode traduzir esta expressão linguística denominada de desenvolvimento. Podemos começar, portanto, professor, como surgiu essa ideia da universidade? Como que se deu a concepção desse projeto que é de uma relevância inequívoca para a ideia de desenvolvimento? Na verdade, a universidade ele nasce de dois grandes movimentos. O primeiro movimento é o que a gente chama de necessidade de apropriação social daquilo que a universidade produz de conhecimento, de saber técnico e científico. E o segundo movimento é de uma compreensão de que o que se está produzindo hoje, em vez de se socializar, está sendo, de certa forma, privatizado. Por quê? Porque grande parte do que nós produzimos continua ou preso nas bibliotecas ou publicados em periódicos de acesso, quer dizer, às vezes público, na maior parte das vezes públicos, mas com uma linguagem inacessível ao grande público. Em síntese, aquilo que a gente produz não é apropriado socialmente. Você tem uma ideia, cada professor pesquisador que integra um programa de pós-graduação no Brasil hoje, ele produz em média 2,3 artigos científicos por ano, ou 2,3 produtos literários por ano. E produz uma outra produção técnica. Se somarmos tudo isso, nós temos em média uma publicação anual de 13 a 15 mil produtos literários por ano. Isso é muito, isso é uma quantidade significativa. Agora, quando você vai analisar os impactos sociais dessa produção, o que você tem como impacto é apenas o indicador de citação desse produto literário. Quantas vezes ele foi citado por outro pesquisador, quando não o mesmo pesquisador que se citou. Trazendo essa discussão para cá, se nós temos essa produção, nós temos uma produção que vai de extensão, de pesquisa, de iniciação científica, de dissertação de mestrado, já teses de doutorado, mas não temos um indicador de apropriação social dessa produção. Então, a universidade nasce como uma possibilidade estratégica de produzir ou de construir a apropriação social dessa produção tecnocientífica. Então, ele não se caracteriza como extensão, nem se caracteriza especificamente como pesquisa, mas ele tem as duas coisas envolvidas nele, imbricadas nele. Eu sintetizo, eu sumarizo a universidade como um programa de inserção social da universidade. Muito bem. Bom, então, a construção dessa estratégia metodológica, porque é um projeto que traduz interdisciplinaridade, enfim, trata com os diversos espaços do saber, do conhecimento, da teoria, da ciência. Quais são as pretensões específicas do projeto nominado Universidade? A nossa ideia é focar
privilegiadamente as pequenas cidades. Nós estamos chamando de pequenas cidades as cidades com até 30 mil habitantes. No caso, essa definição não segue uma definição formal da geografia, isso foi um estabelecimento do projeto. Por que as cidades com até 30 mil habitantes? Porque essas cidades elas estão desassistidas tanto de campus universitários, elas estão desassistidas também os recursos são escassos, vivem de FPM, não tem, como eu posso dizer, atividades econômicas que substanciem o seu desenvolvimento. Então, a universidade, o projeto chega para essas cidades com uma proposta em 3 dimensões. Uma dimensão de formação, quer dizer, capacitação seja para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, enfim, capacitação para a gestão pública, com uma proposta com uma outra dimensão de orientação, de compartilhamento de informação, troca de saberes, assessoramento em planejamento, que o mal das cidades, o grande gargalo das cidades hoje é a ausência de planejamento, total de planejamento, e numa terceira dimensão de capacitação, de orientação para a construção de política, implementação e avaliação de políticas públicas. Políticas públicas que visem, obviamente, o desenvolvimento local sustentável. Professor, como se dá essa aproximação da universidade com os municípios? Como é que é construída essa comunicação e como os municípios podem vir a participar da universidade ou receber a universidade nas suas jurisdições, enfim, como é que se dá essa relação? No começo, no começo do projeto, há 2 anos atrás, nós convidamos as prefeituras, numa parceria com a UNINE, que é a Associação das Secretárias Municipais de Educação, numa parceria com as secretarias de saúde dos municípios, por meio delas, nós convidamos as prefeituras a virem à universidade para conhecer o projeto, para ouvir o que a gente tinha a dizer. Depois, o projeto, nesse primeiro contato, eles assinaram um termo de adesão, e não é um termo, quer dizer, uma intenção de adesão, né? Não foi um termo formal, mas um termo que significava a vontade deles de conhecer melhor, de ter o projeto nas suas cidades. E depois, como o projeto foi sendo divulgado pela página da universidade, ganhou também espaço na mídia de algum modo, tal, as prefeituras passaram a procurar a equipe da universidade e, a partir daí, foi-se para cada município, para cada realidade, foi-se pensando, a partir de uma metodologia própria, aquilo que podia ser feito, né, que a universidade poderia oferecer. Então, nós tivemos nesse começo 3 formas de contato com as prefeituras. Uma, nós convidamos elas para vir para dentro da universidade. Outra, as prefeituras procuraram, a partir do que foi divulgado, procuraram a equipe do programa, e agora nós temos um material próprio de divulgação, que sintetiza bem quais são as nossas propostas, quais são as nossas ideias e como a gente pretende trabalhar com os municípios. Muito bem. Bom, nós estamos com o professor Sidoval Moraes de Souza falando sobre o projeto Universidade. Finalizamos aqui o primeiro bloco e voltamos para o segundo bloco para concluirmos a narrativa, enfim, a interpretação, os olhares sobre esse projeto que traduz a expressão desenvolvimento. Quando nasce um brasileiro, nasce uma alma livre para escolher no que acreditar. A riqueza do nosso país tem que estar no respeito a toda e qualquer diversidade. Eu sou Arlindo Cruz, sou filho de Xangô, sou filho da Dona Araci, sou filho do samba, mas acima de tudo eu sou filho desse país. Porque quando nasce um brasileiro, independente do que escolheu acreditar, nasce um filho do Brasil.
Diga não à intolerância religiosa. Acesse www.cultura.gov.br e apoie esta causa. Voltamos para o segundo bloco do 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje, recebendo no 31 Minutos o professor Sidoval Moraes de Souza para tratarmos sobre o Universidade, projeto de sua ideia, de sua concepção, enfim, um projeto que aglomera um grupo de professores da Universidade Estadual da Paraíba para um desenvolvimento de atividades junto aos municípios do estado da Paraíba. Uma iniciativa que procura diminuir a distância entre a Universidade Estadual da Paraíba e os municípios da Paraíba, com a estrutura da Universidade Estadual, ou seja, com a estrutura de pesquisa, com a estrutura de extensão, enfim, com os diversos instrumentos que a Universidade Estadual da Paraíba pode dispor aos municípios e, portanto, contribuir com o desenvolvimento dos municípios. Muito bem, professor. No primeiro bloco nós falamos sobre a origem, né, do Universidade, falamos sobre a concepção do Universidade. O senhor discorreu aqui sobre as estratégias metodológicas da Universidade, sobre a ideia de formação, orientação de planejamento, avaliação de políticas públicas. Podemos já ter um quadro de quantos municípios já participam do Universidade e como se encontra esse nível de participação desses municípios? Nós temos, desde 2 anos atrás, desde 2015, uma presença maior em alguns municípios. Quer dizer, nós mobilizamos em 2016, tivemos contato com mais de 100 municípios do estado. Agora, em ações efetivas, nós tivemos ações em pouco mais de 30 municípios. Não que nessa mobilização não tenha resultado em alguma coisa, porque toda essa mobilização resultou, em algum modo, numa atividade de formação, numa orientação, etc. Mas com ações efetivas, por exemplo, o ano passado foi o ano que nós nos dedicamos à integração da relação saúde e educação por conta do Aedes aegypti, por conta da Zika. Então, nós desenvolvemos atividades fortes, não só de formação, quanto de discussão de estratégias para combater o mosquito a partir de uma visão mais sustentável do que a visão química que tá posta aí. Então, nós temos hoje boas relações com municípios, com municípios paraibanos, e estamos retomando agora, porque, como vocês sabem, ano passado nós tivemos eleições, muitos dos nossos municípios isso acaba criando uma certa dificuldade na retomada das relações, porque parte dos municípios, tudo bem, passaram por um processo de reeleição. Outros estavam terminando o mandato, é outra gestão. Outros não se reelegeram. Então, essa coisa está sendo ainda, no caso desse ano, articulada, e as primeiras ações da universidade para esse ano estão previstas já a partir do mês de março. Muito bem. Bom, dentro da universidade, recentemente, houve a aprovação, tendo o senhor como titular, né, da proposta, de um projeto de pesquisa que trata exatamente sobre a problemática no campo da saúde, a questão da Zika, né, aprovado pelo edital universal do CNPq. Pode falar um pouco desse projeto e como ele está inserido na universidade? Sim. Por que nós chegamos à Zika? Na verdade, a Zika chegou a nós do projeto por dois caminhos, porque uma das questões um dos gargalos do desenvolvimento das cidades na Paraíba é a questão da água. Não é a água só pela distribuição. Ter água na torneira não significa que aquela cidade, que as pessoas estão bem, que aquilo vai se desenvolver. O problema, junto com a água, é a questão do tratamento do esgoto, a questão do lixo, a questão de não sei das quantas. Mas a Paraíba nem tem água, 80% dos municípios paraibanos hoje estão sem água nas torneiras. E isso é um gargalo danado. A infestação de Aedes aegypti se dá exatamente por conta dessa intermitência no fornecimento de água. Então, a universidade não podia ficar alheio a essa questão. E nós submetemos um projeto à CAPES-CNPq propondo o seguinte, quer dizer, aliás, discutindo o seguinte: olha, a Zika não é consequência só da falta de cuidado
do indivíduo, do morador. Ele não pode ser o culpado dessa história. E a zika também não é culpa do mosquito. O mosquito chegou aqui porque encontrou a ambiência adequada para ele se reproduzir. Que ambiência é essa? Falta de saneamento, a ausência de cuidados da saúde com o armazenamento da água, o armazenamento inadequado da água, a coleta inadequada do lixo, etc. Então, tem uma determinação social. E nós entramos com um projeto para enfrentar e, de certa forma, denunciar aquilo que está faltando, aquilo que constrói a ambiência para o mosquito se proliferar. Muito bem. Bom, dentro de toda essa estrutura da universidade, que eu vejo aqui pelo folder que o senhor nos trouxe, dentre as principais estratégias aqui, como não temos tempo para tratar de todas elas, eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre duas delas que reputo bastante com tamanha visibilidade. A primeira delas são práticas de bem viver e a segunda delas é a Escola da Cidadania. Teórica e metodologicamente, o projeto se alinha mesmo, inclusive ideologicamente, à concepção e à utopia do bem viver. A utopia do bem viver ela nasce entre os índios bolivianos e se espalha por todos os Andes e chega a nós através de um autor fantástico, que é o Alberto Acosta. E ela parte do princípio, a principal marca do bem viver é a solidariedade e a ausência completa de ganância, de desejos de locupletação e de beneficiamento autopessoal, etc. O bem viver, ele propõe uma economia baseada na cooperação, no compartilhamento do trabalho, no compartilhamento dos resultados do trabalho, etc. Então, e na ação coletiva, tendo em vista o bem coletivo. Bom, então as práticas de bem viver são uma economia solidária, projetos que visam a autonomização das comunidades, dos grupos. Então, a experimentação e a vivência das teses do bem viver. Quanto à Escola da Cidadania, o que nós estamos chamando de Escola da Cidadania é a criação em cada município de um espaço em que a UEPB estará lá, a universidade estará lá, numa sala, na biblioteca, que pode ser uma biblioteca, que pode ser uma sala de leitura, que pode ser um espaço de encontro, um centro cultural, enfim, são espaços que se criará ou se estimulará para que as pessoas se encontrem, discutam, façam cursos, treinamentos, etc. E a UEPB está lá presente, apoiando com o que ela tem para oferecer. Essa é uma... Muito bem. Bom, finalizamos aqui o segundo bloco do programa 31 Minutos, programa de comunicação da TV UEPB, e voltamos em seguida para o terceiro e último bloco. Eu tenho 13 anos, eu sou da Orquestra Criança Cidadã, eu toco oboé, estou lá basicamente 2 anos e meio. Eu amo música e pretendo no futuro ser uma grande musicista ou uma professora de oboé. Desde pequena eu sempre senti um negócio na minha mente que eu ia fazer alguma coisa que ia me mudar assim, ia me mudar. Parece até que o coque só
só tem gente errada, mas não, tem muita gente de caráter aqui. Tem muita gente que trabalha, que dá o seu melhor para sustentar a família que tem em casa. Graças à orquestra, quem quiser mudar de vida mesmo, vai, se quiser, vai estar lá e vai acontecer. O projeto quer formar cidadãos e a gente acredita que o cidadão vai ser muito bem formado se a parte educacional for o esteio. E a outra coisa é como, humanamente, o eu se conecta com o seu e com os outros. Porque ninguém faz música só. Desde que eu entrei, eu nunca me arrependi de estar lá. Porque tem trazido muitas oportunidades para mim. Como, por exemplo, eu tô lá, eu já ganhei bolsa de estudo no curso lá de inglês. Já consigo tocar, já consigo fazer como os músicos de verdade mesmo começam a tocar lá para apresentação e não tem nada para me pagar isso. Que até agora a melhor oportunidade que eu tenho tido na minha vida foi da orquestra. Hilary, você dou o mundo todo, você quer morar onde? Não, me deixa eu lá no corpo mesmo, ali tá bom. Ali, porque vai estar lá o pessoal, vai estar o pessoal lá, porque eu vou conhecer todo mundo, eu posso andar aqui onde for, eu vou conhecer o pessoal, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe de onde eu moro. É, isso daqui. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa 31 Minutos, programa de comunicação social da TV UEPB. E hoje nós estamos recebendo o professor Sidoval Moraes de Souza, que é o idealizador da iniciativa de um projeto denominado de Universidade. Bem, professor, para esse terceiro e último bloco, nós havíamos falado sobre duas das principais estratégias do Universidade, que seria Práticas de Bem Viver e a Escola de Cidadania. Aí o senhor aqui construiu um discurso sobre prática de bem viver e utilizou a expressão utopia, né? E dessa expressão nasce exatamente no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba, né, com uma parceria com a editora da Universidade Estadual da Paraíba, da criação de uma coleção que será em 10 volumes. Já houve a publicação do primeiro volume e o segundo volume está para ser finalizado. Né, dessa coleção nominada Um Convite à Utopia, né, formada por textos históricos que tratam sobre a memória, o significado e o sentido desta expressão utopia. O que podemos interpretar sobre essa coleção Um Convite à Utopia e o que se pode perspectivar com esta coleção? Na verdade, nós vivemos o tempo que eu chamo o tempo de Pandora. Não dá para explicar assim, contar a história da caixa de Pandora, mas sabe-se que quando Prometeu brigou com os deuses, porque roubou o fogo e deu autonomia aos homens, os deuses mandaram para a Terra um presente, conhecido como presente de grego, uma linda ninfa chamada Pandora, e com ela uma caixa que tinha coisas dentro que ela não poderia abrir. Ela veio para desposar Prometeu, mas Prometeu, temendo as astúcias dos deuses, passou para o irmão, e um dia Pandora por curiosidade, abriu essa caixa, e o que saiu dessa caixa foi tudo que você imaginar de tragédia. Fome, peste, miséria, desgraças de um modo geral, coisas que são muito comuns, um apocalipse do modo geral. Mas quando Pandora viu que o que tinha saído dentro da caixa, ela correu e fechou a caixa. E não se sabe o que ficou na caixa. Nós estamos vivendo um tempo em que essa caixa foi aberta. E o que nós estamos assistindo no Brasil e no mundo de algum modo, particularmente aqui na América Latina, é um retorno a práticas de atentado contra a democracia, contra os principais valores
da participação, os valores do diálogo, enfim. Nós temos uma usurpação do poder por uma elite que não está muito interessada com os nossos problemas e dificuldades. O convite à utopia é uma insurgência a essa realidade. E uma insurgência resgatando aquilo que foi insurgência no passado e que se tornou clássico, como é o caso, né, de alguns textos que estão lá, e o convite a que se faça insurgência hoje. Né? Vários autores nossos e de outros parceiros estão participando do projeto. Então, não é um projeto, é um projeto com um fim claro, com um objetivo claro, insurgência. Insurgência. Esse é o termo que marca o projeto Utopia. Porque a utopia só existe em função de uma realidade que ela quer mudar, que ela quer diferente do que está. A utopia é exatamente isso, quer dizer, é a construção, ainda que imaginária, ainda que como imagem, de uma sociedade que se quer diferente da que se tem. Muito bem. Bom, essa coleção, como eu me referi, ela será em 10 volumes. Teremos nos próximos dias a publicação do segundo volume. Poderia falar o que veio no primeiro volume, o que está no segundo volume? Sim, a Utopia ela é uma coleção com 10, a proposta inicial, com 10 volumes impressos e eletrônicos, né? Quer dizer, mas só abrindo um parênteses, ela tem uma característica que ela não é comercial. Nenhum livro desse será vendido, nenhum livro desse será comercializado. Os impressos serão poucos e toda a carga de divulgação nós colocaremos nos e-books, nas plataformas, para que as pessoas possam pensar. Primeiro, é corajosa uma ideia dessa, e a universidade, vocês, quer dizer, nós e da editora, estamos bancando um projeto desse que não é para comercialização. No primeiro volume, nós temos aproximadamente 13 textos, né, de pesquisadores da Universidade Federal, da Universidade de Lisboa, da Universidade de São Paulo, da Universidade do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de universidades da Bahia. Reproduzimos textos clássicos de Marilena Chauí, uma grande filósofa, né, republicamos textos clássicos de Marilena Chauí. Um texto fantástico de Mannheim, né, um sociólogo famoso por nos anos 20, quer dizer, no final dos anos 20, ter lançado o livro mais famoso e mais poderoso hoje ainda sobre a questão da utopia, que foi Utopia, Ideologia e Utopia. Né, nós reproduzimos o texto específico sobre utopia que ele escreveu. E para o segundo volume nós já temos, quer dizer, nós vamos trazer Michel Louvi, Michel Louvi, um dos maiores pesquisadores francês brasileiro, e ele nos presenteou com um texto inédito. Ele mandou um texto inédito para o projeto, gostou do projeto, mandou o texto. Vamos ter textos da Escola de Frankfurt, vamos ter textos já de pessoas que pensam a política científica e tecnológica no país, como Renato Dagnino. Enfim, temos já ela terá 10 textos, sendo 4 reproduções, republicações e 6 textos inéditos, né, o segundo volume, que será lançado até o dia 30 de março, na versão e-book, né, o segundo volume. Eu só queria falar um pouquinho, rapidinho, porque a Utopia, ela tem, além dos livros, além da publicação de livros, ela tem mais outros produtos. Vai sair uma versão em cordel do livro Utopia, de Thomas More, que está completando 500 anos. Vai sair uma versão em cordel desse livro. Vai sair uma versão em cordel também do Clube do Repente, que está produzindo versos com vários poetas e tal, sobre a necessidade da utopia. Vai sair um documentário que a gente está ensaiando e vamos gravar um CD com músicas que retratem ou que discutam, ou que falem
de esperança. Muito bem. Bom, a coleção ela também recebe parcerias, né? Parceria de outras instituições. Quais as instituições que têm participado desse projeto que reputo grandioso, já que procura, né, ressuscitar essa expressão utopia num momento ao qual o senhor se referiu como o momento de Pandora, né? Tempos de Pandora? São tempos de Pandora, sim. Em primeiro lugar, a gente tem, quer dizer, como encabeçadora, como líder desse projeto, a nossa editora, a editora da Universidade Estadual da Paraíba. Foi de lá, foi da editora que nasceu a articulação com a ABEU, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias, que apoia o projeto institucionalmente. Outras editoras que abraçaram o projeto, como a editora da Universidade Federal da Paraíba. Outras instituições, como a FASB, né, que é a Fundação, uma faculdade de Barreiras, da cidade de Barreira, na Bahia, que está bancando, patrocinando parte do projeto. E nós já temos a adesão hoje, para o próximo volume, de pelo menos mais 5 editoras. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, temos a Universidade de Tocantins, Federal de Tocantins, a editora da Universidade de Tocantins. Então nós já estamos saindo, o projeto está saindo do Nordeste, sim, temos a da Universidade de Blumenau. Então nós estamos saindo do Nordeste e entrando já no Norte, no Sudeste, no Sul. Então isso é fantástico, o projeto está ganhando uma dimensão fantástica. E temos uma participação agora internacional. No terceiro volume nós teremos a participação da editora da Universidade de Buenos Aires. Então isso é um ganho fantástico e todo mundo utopiando, todo mundo se insurgindo. Vai ter uma música que vai chamar-se, ou no refrão da música termina com "Vamos utopiar". Então esse é o convite. Esse é o convite, muito bem. Chegamos ao final de mais um 31 minutos nessa série que estamos construindo com a expressão linguística desenvolvimento, a memória, o significado, o sentido desta palavra desenvolvimento. E recebemos hoje nos nossos estúdios no Museu de Arte Popular da Paraíba o professor Sidoval Moraes de Souza, que veio nos falar sobre o projeto Universidade, né, uma iniciativa relevante da Universidade Estadual da Paraíba e também de uma coleção publicada pela EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba, intitulada Um Convite à Utopia. Chegamos ao final de mais um 31 minutos e voltamos dentro da série Desenvolvimento.